Boa tarde, galera. Sejam bem-vindos ao canal da Sétima Direct. Nós estamos aqui hoje para iniciar mais uma aula, especialmente para você, estudante da terceira série, você, estudante da rede pública, também aqui da nossa jurisdição, que vão prestar o Enem 2020. Hoje nós teremos a aula de Ciências da Natureza. E para acomodar a aula de hoje, que é sobre Química, nós convidamos a professora doutora Bruna Vital, que é professora em Química, bem-vinda, Bruna. E também convidamos o professor mestre, professor Everton, que é mestre em Ciências da Natureza e Matemática. Os dois professores são aqui da rede estadual, locados na nossa jurisdição da Sétima Direct, compõem as nossas escolas aqui da jurisdição e, com certeza, você, estudante, já conheceu, já participou com as aulas do professor, da professora Bruna e do professor Everton. Hoje nós teremos mais uma vez a participação de vocês, aí pelo chat, pelos nossos comentários. Deixe seu like, se inscreva no canal para que possa receber as suas notificações também de tudo que está sendo postado aqui no nosso canal. Só para lembrar vocês, os professores estarão sem máscara, porque nós estamos seguindo todos os protocolos de biossegurança, álcool gel, distanciamento social, quantidade máxima de pessoas dentro do espaço aqui da sala que nós estamos gravando, como também verificação de temperatura na entrada do nosso estabelecimento. Então, Bruna, Everton, a aula é com vocês. Boa sorte, você, estudante, não perca. Chame mais um colega da sua escola, chame mais um colega que vai prestar o Enem e também compartilhe nas suas redes sociais, Facebook, Instagram e também no YouTube. Agora, vamos aprender um pouquinho mais sobre Química. Olá, pessoal! Hoje vamos falar sobre alguns assuntos que mais caem no Enem. Esse trabalho foi desenvolvido por mim e pelo professor Everton e, para hoje, vamos focar nos seguintes tópicos: funções orgânicas, solução, cálculo de concentração, métodos de separação de misturas, química ambiental, modelos atômicos e vamos finalizar com uma questão sobre pH. Bora lá? Vamos estudar agora funções orgânicas. O que é uma função orgânica? As funções orgânicas, elas são classes de substâncias orgânicas que apresentam propriedades químicas semelhantes. E essas propriedades estão relacionadas com seus grupos funcionais. Daí você para e pensa, professora, o que é um grupo funcional? Um grupo funcional é um conjunto de átomos que vai representar aquela função química, função, neste caso, orgânica. Vamos conhecer ou relembrar as mais abordadas no Enem. Os hidrocarbonetos, que são formados especialmente, particularmente por átomos de carbono e hidrogênio. Nós temos aqui um exemplo de hidrocarboneto muito comum no nosso dia a dia, que é o gás de cozinha. Ele é constituído por dois hidrocarbonetos, o propano e o butano. Como vocês podem observar, essas estruturas elas são formadas apenas por átomos de carbono e hidrogênio. Outros exemplos de hidrocarbonetos são, por exemplo, os aromáticos. Queremos dar um foco aqui nessa estrutura que tem todos os seus átomos ocultos. E uma bolinha no centro dessa estrutura que indica a ressonância dessas ligações duplas que estão intercaladas aqui umas nas outras, mais simples, ok? As funções oxigenadas mais abordadas são as aminas, amidas, as funções oxigenadas mais abordadas são, por exemplo, o álcool. O álcool, ele apresenta uma hidroxila, OH, ligada a um carbono saturado. É preciso prestar atenção que há uma diferença entre o álcool e essa estrutura aqui, onde eu tenho um grupo OH ligado a um carbono
insaturado, ou seja, um carbono que tem dupla ligação. Nesse caso, eu tenho um enol. Uma outra função química bastante abordada é o fenol, que nós podemos observar, eu tenho um grupo hidroxila, OH, ligado ao benzeno. Essas três funções, álcool, fenol e enol, são bastante abordadas nas provas do Enem e é preciso ter muito cuidado ao carbono que o grupo hidroxila está ligado. Já o éter, ele tem um grupo, um heteroátomo O, ligado entre átomos de carbono. Enquanto o aldeído, ele apresenta na sua extremidade o grupo C-OH. Independente do tamanho da cadeia, esse grupo sempre vai estar na terminação da cadeia. Por isso que é bem fácil de identificar. Enquanto a acetona, ela vai ser caracterizada por um grupo C-O, que é o grupo carbonila, ligado a 2 carbonos. Portanto, é uma carbonila que está no carbono secundário. E para fechar essas funções oxigenadas, nós temos principalmente o ácido carboxílico e o éster. A diferença entre eles é que no ácido carboxílico eu tenho o C-O ligado a hidrogênio, enquanto o éster, ele perde esse hidrogênio e substitui por um carbono. Aqui, nessa ligação aqui, eu tenho o C-O, C como o exemplo mostra. Já as funções nitrogenadas mais comuns são a amina, como oriunda da amônia, NH3. Quando você substitui um hidrogênio, você tem uma amina primária, 2 hidrogênios, uma amina secundária e 3 hidrogênios, uma amina terciária. A diferença entre uma amina e uma amida, atenção, é na ausência de oxigênio na amina. Vamos pensar um pouco aqui numa amina terrestre. É algo bem explosivo, né? Então, quando não tiver o oxigênio, que é o componente da reação de combustão, a gente vai dizer que é a amina. Uma amina terrestre não quer combustão lá, não quer queima, não quer explosão. Já as amidas têm C-O, NH2 em subestrutura. Então, vai adicionar o oxigênio na função orgânica da amida. A nitrila e a isonitrila são bem parecidas, por isso que é preciso ter cuidado. Geralmente, eles ocupam essas ligações triplas entre o carbono e o nitrogênio, na nitrila, ficando CN, e entre o nitrogênio e o carbono na isonitrila, ficando NC. O nitrocomposto, eu trouxe um exemplo aqui de um TNT, que é o trinitrotolueno. Esse composto é altamente explosivo e, geralmente, eles também ocultam ligações químicas. Vocês vão observar que nessa estrutura aqui eu tenho átomos de carbono sendo ocultos entre essas ligações, um carbono, 2, 3, 4, 5, 6. E ligações químicas entre os átomos de carbono e hidrogênio e entre átomos de nitrogênio e oxigênio. Como vamos observar na questão seguinte, que a estrutura apresenta vários átomos, várias ligações e átomos ocultos. Por isso que é importante prestar atenção para não errar. Vamos lá. Essa questão pede para a gente identificar as funções orgânicas de acordo com cada um desses grupos funcionais. No sentido anti-horário, nós temos aqui o grupo OH ligado ao benzeno. Lembram daquela estrutura que tem uma bolinha no centro? Então, essa estrutura do grupo OH ligado a um benzeno, eu tenho qual função orgânica? Eu tenho aqui um fenol. Já a segunda opção aqui, no sentido anti-horário, C-O. Tenho aqui C oculto, dupla O, ligado a carbonos
2 carbonos, carbono secundário. Eu tenho, no caso, uma cetona. Quando eu analiso com cuidado esse grupo H ligado a um carbono saturado ou insaturado? Saturado. Só tem ligação simples. Então, nesse caso, eu tenho um álcool. Os H3CO é preciso ter um pouquinho de cuidado. Quando você observa esse grupo, você percebe que o C está ligado a 3 hidrogênios, portanto, só está fazendo uma ligação com oxigênio, porque o carbono ele é tetravalente. Nesse caso, eu tenho o oxigênio como heteroátomo, ou seja, éter diferente, é um átomo diferente entre carbonos. Portanto, eu tenho uma função orgânica éter. Em seguida, nós temos o C, dupla O, NH. Lembram da dica que eu dei? Mina terrestre não pode ter oxigênio, é uma amina, né? No outro caso, a amida tem oxigênio. Nitrogênio com C dupla O, qual é a função? Amida. A seguir ficou fácil. Nitrogênio ligado a carbonos, amina. E o grupo mais fácil que temos aqui nessa estrutura, que como eu tinha dito anteriormente, independente do tamanho da cadeia, seja ela uma cadeia pequena ou uma cadeia grande, se o grupo C dupla OH aparecer na extremidade da cadeia, eu tenho qual função? Aldeína. Ok? Agora, vocês vão trabalhar uma questão de solução, cálculo de concentração com o professor F. Então, saindo um pouquinho da química orgânica, chegando um pouquinho na físico-química, a gente vai trabalhar com vocês uma questão simples de cálculo de concentração, onde você não precisa saber nenhuma fórmula. Você vai resolver a questão apenas com alguns conhecimentos com relação à solução, como se expressa uma concentração de uma substância e aplicar a regra de 3. Então, a questão ela caiu no Enem em 2013, a questão 71 da prova azul. Então, ele diz mais ou menos assim: a varfarina é um fármaco que diminui a agregação plaquetária e, por isso, é utilizado como anticoagulante, desde que esteja presente no plasma com uma concentração superior a 1 mg por litro. Então, aí a gente tem uma forma de expressar a concentração, que é miligrama por litro. Então, isso quer dizer o quê? Que para cada 1 miligrama, eu tenho para cada 1 litro, 1 miligrama de substância. Entretanto, concentrações plasmáticas superiores a 4 miligramas por litro podem desencadear hemorragias. As moléculas desse fármaco ficam retidas no espaço intravascular e dissolvidas exclusivamente no plasma, que representa aproximadamente 60% do sangue em volume. Em um medicamento, a varfarina é administrada por via intravenosa na forma de solução aquosa, com concentração de 3 mg por ml. Um indivíduo adulto, com um volume sanguíneo total de 5 litros, será submetido a um tratamento com solução injetável desse medicamento. É uma questão de cálculo que, na maioria das vezes, os alunos eles deixam de lado por ter número, ter dificuldade na matemática. Mas é uma questão simples, eu vou mostrar para vocês que é simples. O importante é que vocês consigam identificar quais são as informações chaves que você vai precisar para resolver essa questão. Então, uma informação importante, essa concentração aqui de 4 mg por litro, que é a quantidade que maior do que ela eu vou desencadear uma hemorragia. Então, essa informação é importante, então guardem para vocês essa informação. Uma outra informação importante, 60% do nosso sangue é plasma, que é onde vai ficar o nosso fármaco, então também é uma informação importante para a nossa questão. A concentração de fármaco que a gente tem, que é 3 mg por ml, então essas informações elas são fundamentais, são o que a gente chama de informações chaves para que vocês possam resolver a questão. E, por fim, o volume total do sangue do paciente, do indivíduo que vai utilizar este medicamento, que é de 5 litros. Então, diante dessas informações, qual é a questão? Qual é o volume de solução do medicamento que pode ser administrado a esse indivíduo
pela via intravenosa, que é a forma que o fármaco está disponível, de maneira que não ocorram hemorragias causadas pelo anticoagulante. Então, a gente tem como opções 1 ml, 1,7, 2,7, 4 ou 6,7 ml. Então, é uma questão típica que às vezes os alunos adoram chutar. Então, eu vou mostrar para vocês como é simples resolver. Então, ó, só recapitulando o que a gente viu, marcou lá na questão, no slide anterior, a concentração que causa hemorragia é superior a 4 miligramas. O volume, que é 5 litros, lembrando que 60% é plasma, é importante essa informação. E a concentração do medicamento, que é 3 miligramas por litro. Primeira coisa que eu tenho que fazer é calcular quanto que é o volume do plasma, que corresponde a 60%. Como é que a gente vai fazer? Regra de 3 simples. Então, eu tenho lá, se 5 litros é o total, corresponde a 100%. Então, eu quero saber qual é o volume que corresponde a 60%. Então, a gente multiplica cruzado, meios por extremos. Então, vai lá, 100 vezes x, 100x, 5 vezes 60 vai dar 300. 100 está multiplicando, passa dividindo, 3 litros. Então, o volume de plasma é 3 litros. Já é a resposta, professor? Não. Eu quero saber quanto de fármaco, mas para isso eu preciso saber a quantidade de plasma, porque eu sei que é onde ele vai ficar. Já sei a quantidade de plasma. Eu preciso saber qual é a quantidade máxima de varfarina que eu posso administrar sem que o meu paciente, sem que o indivíduo ele tenha hemorragia. Então, eu sei que a informação que tem lá na questão, 4 miligramas por litro. Isso quer dizer o quê? Que para cada 4, 1 litro. Então, quantos miligramas seria a quantidade máxima para que eu tivesse 3 litros? Então, multiplica também cruzado, novamente, 1 vezes x, 4 vezes 3, 12 miligramas. Ok? Então, essa seria a quantidade. Se você tem uma noção um pouquinho de proporção, 1 para 3. Então, aumentou 3 vezes. Então, 4 vezes 3, 12 miligramas. Então, esta é a quantidade máxima. Você vai dizer lá, ah, professor, mas está em ml, o resultado aí está em miligrama. O que é que eu vou fazer? A gente vai utilizar a terceira informação, que é a concentração, e a partir dela você vai fazer o cálculo. Ele diz que o medicamento é 3 miligramas para cada 1 ml. Então, eu não tenho 12, que é a quantidade máxima, está para x. Multiplico cruzado, 3 vezes x, 3x, 12 vezes 1, 12. 3 passa dividindo, 12 dividido por 3, 4 ml. Então, esse seria a quantidade de medicamento administrado. Então, a resposta alternativa correta para essa questão é de 4 ml. Então, o importante é pegar as informações essenciais e utilizá-las para responder o cálculo. E vocês viram que eu não precisei usar nenhuma fórmula, decorar nenhuma fórmula de soluções. Apenas com regra de 3, interpretando as unidades de medida, a gente conseguiu chegar à resposta para essa questão. Dando sequência, vou convidar agora a professora Bruna para trabalhar mais uma questão sobre métodos de separação de misturas. Essa questão é do Enem 2019, questão 97, foi aplicada na segunda aplicação de cor amarela. Diz: em regiões desérticas, a obtenção de água potável não pode depender apenas da precipitação. Nesse sentido, portanto, sistemas para dessalinização da água do mar têm sido uma solução. Alguns desses sistemas consistem basicamente de duas câmaras, uma contendo água doce e outra contendo água salgada, separadas por uma membrana semipermeável. Aplicando-se pressão na câmara com água salgada, a água pura é forçada a passar através da membrana para a câmara contendo água doce. O processo descrito para a purificação da água é denominado filtração, adsorção, destilação, troca iônica ou osmose reversa. Essa questão, ela aborda alguns métodos de separação que no cotidiano do ensino médio os livros não trazem
tanto quanto troca iônica, adsorção e osmose reversa. Por isso, vamos dar uma pincelada aqui nesses métodos de separação. A filtração comum, essa é chuchuzinho beleza, né? Então, a gente tem aqui o nosso cafezinho feito usando um filtro para poder separar a parte líquida da parte sólida. A filtração é um método usado para separar misturas heterogêneas, onde eu tenho materiais sólido e líquido ou misturas de sólido com gás, como por exemplo no caso dessa figura aqui, onde está sendo usado um aspirador de pó. O ar atmosférico, ele é aspirado e as partículas sólidas ficam retidas no filtro do aspirador. Ok? Então esse é mais fácil e bem estudado por todos vocês, eu acredito. Qual a diferença significativa que deve existir entre as substâncias que estão ali na mistura? Deve apresentar diferentes solubilidades. Portanto, por mais que você adicione água quente no pó do café, ele vai extrair o princípio solúvel na água quente e o resíduo sólido vai ficar retido no filtro. O próximo método é o da adsorção. A adsorção é um método que nos dias atuais nós estamos entrando mais em contato com ele, em particular pelo uso das máscaras. Olha essa imagem aqui, que linda, que máscara linda! Inclusive, eu vi na TV algumas pessoas usando esse tipo de máscara. Por quê, professora? Essa máscara ela é diferenciada das que a gente tem usado no nosso dia a dia. Estou observando que elas têm um filtro diferenciado aqui na máscara. Esse filtro, ele contém carvão ativado. Esse carvão ativado, ele possibilita que substâncias poluentes, micro-organismos como bactérias e vírus entrem em contato com esse material, carvão ativado, e ocorre uma dissorção desse material particulado indesejado e dessa forma a gente fica bastante protegido. Uma máscara muito bacana é essa daqui, né? Ela é usada em ambientes de indústrias, farmacêuticas, posto de gasolina. E o filtro que é colocado nessa área aqui circular, ele vai depender da substância que você quer bloquear, ok? E um outro exemplo bem clássico é o uso dos catalisadores. Os veículos, atualmente todos eles, têm esses catalisadores. Eles são muito importantes porque durante a queima do combustível, as substâncias químicas poluentes e tóxicas, uma parte são adsorvidas nesse material aqui, nesse suporte cerâmico, permitindo que saia gases menos ofensivos, como por exemplo, água, gás carbônico, dentre outros. Então, a adsorção é um processo físico-químico em que as moléculas, átomos ou íons ficam retidos na superfície de uma substância, em geral, substâncias sólidas. Eu queria dar um exemplo que pode sim ser abordado no Enem. Nas regiões onde há uma maior concentração de indústrias, como São Paulo e queima de combustíveis fósseis, né? Esse material particulado, ele, ao se elevar, vai gerar a formação de nuvens e essas partículas, ao interagirem com as moléculas de água, sofrem adsorção. Então, posso ter um íon adsorvido numa molécula de água. Quando ocorre a precipitação, ou seja, a chuva, o solo das regiões podem sim ser alterado
prejudicando a agricultura, por exemplo. Destilação simples, eu vou deixar para o meu companheiro comentar um pouco mais sobre esse processo, mas exige a mistura homogênea, tem que ter substâncias sólidas e líquidas e o ponto de ebulição entre elas é bem diferente. Exemplo, o sal de cozinha, ao você adicionar a água, ele vai sofrer uma dissolução e o ponto de ebulição ou temperatura de ebulição da água é 100 graus Celsius, enquanto do sal de cozinha ou cloreto de sódio ou NaCl, pasmem, é 1413 graus Celsius. É muito diferente, né, esses valores. Esse é um ponto diferencial da destilação simples quando comparada à destilação fracionada. E lembrem-se que o Enem, quando fala da destilação, ela não especifica destilação simples ou fracionada. Ela fala destilação. Aí você tem que estar, bem ligado na diferença entre esses conceitos. Quando falar de destilação fracionada, você vai lembrar do ouro negro. Quem é ouro negro? Petróleo. Então vamos lá. Eu tenho aqui mistura de líquidos. Destilação fracionada também é uma mistura homogênea. É uma mistura de líquidos e eu consigo separar as suas diferentes frações como, professora? Justamente pela diferença das temperaturas de ebulição. Mas observem aqui que essas frações apresentam faixas de ponto de ebulição que não são tão diferentes entre si. De menos 160 a 30, eu vou separar os combustíveis fósseis, como o propano e o butano que eu mostrei no início da aula. Aí quando eu vou já do 30 para 200, eu já separo os combustíveis de motor e assim sucessivamente. Ok? Então, atenção! Destilação fracionada, o ponto de ebulição são diferentes sim, mas são bem próximos para separar uma fração da outra. Troca iônica eu acho que é um dos métodos de separação de mistura que a gente menos comenta no ensino médio. Mas ela é bem simples também. Eu vou exemplificar mostrando essa figura, mas a gente poderia colocar numa coluna, preencher com uma determinada resina ou sílica, e esse material ele vai permitir que você purifique uma água. Você vai trocar os íons dessa água. Tanto é que você pode pegar uma água contaminada, né? Uma água que esteja com a coloração como essa daqui, e depois que ela passa pelo carvão ativo, pela resina catiônica e aniônica, você consegue obter uma água tratada, ok? E por fim, nós temos a osmose reversa ou inversa. A osmose é conhecida por todos, né? Então, é um processo onde o fluxo da água vai partir do meio menos concentrado para o meio mais concentrado, obedecendo o gradiente de concentração. Entretanto, quando eu aplico uma pressão no meio mais concentrado, esse fluxo que deveria partir da água limpa para a água salgada vai ocorrer no sentido inverso. Por isso, essa é considerada a osmose reversa. A osmose reversa é muito importante para qual aplicação, professora? Para a dessalinização da água do mar. Há regiões onde não há água doce. Há regiões que você perfura um poço e sai petróleo. Há regiões onde as águas estão contaminadas e precisam usar a água do mar como fonte de água potável. Portanto, embora seja um processo caro, dependendo da região, é um processo muito importante. Agora ficou bem fácil a gente responder, né? Então, de acordo com a pergunta, a região é desértica, quer água potável,
vai dessalinizar água do mar. Qual seria a resposta? Osmose reversa. Então, dando continuidade ao conteúdo de misturas, de separação de misturas, que é um conteúdo que sempre cai no Enem, a gente vai ter mais uma questão, vai trabalhar mais uma questão desse conteúdo. Então, a questão foi do Enem 2019, do ano passado, da segunda aplicação, a questão 112 da prova amarela. Então, ele dizia o seguinte: na perfuração de uma jazida petrolífera, a pressão dos gases faz com que o petróleo jorre. Ao se reduzir a pressão, o petróleo bruto para de jorrar e tem de ser bombeado. No entanto, junto com o petróleo, também se encontram componentes mais densos, tais como água salgada, areia e argila, que devem ser removidos na primeira etapa do beneficiamento do petróleo. Então, a primeira etapa desse beneficiamento aí nós temos as opções: decantação, evaporação, destilação, floculação e filtração. Aqui tem uma casca de banana que o aluno ele pode escorregar, não pensar muito e achar que já sabe a resposta de cara. Por quê, professor? Anteriormente, a professora Bruna falou em destilação fracionada, que é uma técnica muito utilizada para separar os constituintes do petróleo. Lembram disso? Falou agora há pouquinho. Então, aqui nessa questão, ele trata exatamente do petróleo. E uma das alternativas é a destilação. Então, o aluno ele já faz, vou matar a questão. Petróleo, destilação, marca e segue para a próxima. Mas aqui tem algumas informações que são importantes, que vocês precisam pensar e notificar, marcar aí para que vocês possam responder a questão corretamente. Primeira delas, uma informação importante. Ele diz lá que, junto com o petróleo, existem componentes mais densos. Então, existe uma diferença de densidade. E dentre esses constituintes, nós temos quem? Água. A gente sabe que água e petróleo não se misturam. Então, eu já vou ter o quê? Uma mistura heterogênea. Aí a gente já descartaria destilação, porque é uma técnica para misturas homogêneas. Então, a gente já descartaria a destilação. Uma outra informação que é importante, ele quer saber da primeira etapa. Então, se eu tenho uma mistura, então a primeira coisa que eu tenho que separar é esses contaminantes. Então, eu tenho que eliminar água, areia e argila. Então, como é que eu vou fazer esse processo de separação? Então, a gente tem 5 opções, falando sobre cada um desses processos. O processo de decantação, ele é utilizado para separar mistura heterogênea, com líquidos que não se misturam, e com densidades diferentes. É um tipo de técnica de separação para você separar, por exemplo, água e óleo. Então, você pode usar a decantação como técnica. A evaporação, para mistura homogênea, onde a gente vai ter a evaporação de um dos constituintes. Lembrando que a evaporação difere da destilação, porque no final, a evaporação dos líquidos ele é perdido. O líquido que evaporou a gente não aproveita, só o que resta na solução. E na destilação, não, a gente aproveita no final as duas substâncias que compõem. Então, a destilação também é para mistura homogênea, com pontos de ebulição diferentes. Então, é uma técnica também que a professora Runa já falou para vocês e cai bastante, certo? A floculação, que é uma etapa de tratamento da água, onde você vai utilizar uma substância que vai formar flocos ou flóculos, e esses flocos eles vão descer por diferença de densidade. E a filtração, que é para separar a mistura de sólido e líquido. Aí você pode dizer, professor, mas na questão lá tem um sólido. Tudo bem, tem um sólido, mas a gente tem água. Então, será que por filtração a gente consegue separar a água dessa mistura? Então, conhecendo os 5 métodos, a gente viu que um deles utiliza o quê? Diferença de densidade como técnica para separação. Qual deles? A decantação. Então, a resposta correta seria decantação, porque das 5 alternativas, é a única técnica que é utilizada para misturas heterogêneas que apresentam diferentes densidades. Professora Bruna? Continuando aqui, estou ficando um pouquinho menos nervosa. Minha primeira experiência. E espero que vocês compreendam esse nervosismo de iniciante.
Vamos falar agora de um assunto top das galáxias, química ambiental. Se não cair química ambiental, não é a prova do Enem, ok? Então, eu trago agora uma questão que está lá na prova do Enem 2019, questão 124, segunda aplicação, prova amarela. Vamos lá. Ela diz: em 2004, iniciou-se em São Paulo uma séria crise hídrica, que também afetou o setor energético, agravada pelo aumento do uso de ar-condicionado e ventiladores. Com isso, intensifica-se a discussão sobre a matriz energética adotada nas diferentes regiões do país. Sendo assim, a necessidade de se buscarem fontes alternativas de energia renovável, que impliquem menores impactos ambientais. Considerando essas informações, qual fonte poderia ser utilizada? As alternativas são urânio enriquecido, carvão mineral, gás natural, óleo diesel ou biomassa. Essa questão é muito valorosa, porque ela permite que a gente se aprofunde nas diferentes fontes de energia, renovável e não renovável, que são foco do Enem. Bora lá? Eu preciso encontrar uma fonte de alternativa de energia renovável e que tenha menor impacto ambiental. Portanto, eu trouxe essa imagem que eu achei interessante para apresentar a vocês as principais fontes renováveis, que são eólica, que usa o vento para produzir energia elétrica, a solar, a hidrelétrica, né, que usa a água para produzir energia elétrica, que é a protagonista da produção de energia no nosso país, geotérmica, que usa o vapor de água, que é obtido a partir de altas temperaturas em vulcões, em áreas profundas dos vulcões, a biomassa de lenha, álcool, biodiesel, né? A energia das marés e das ondas. Então, todas essas são fontes de energia renováveis. Enquanto as não renováveis são nuclear, que tem como protagonista qual isótopo, pessoal? Quem lembra? Urânio o quê? 135. Isso mesmo, ele é o cara da reação da fissão nuclear, certo? Temos também o gás natural, petróleo e carvão. Essas 4 coleguinhas aqui são não renováveis, certo? Eu trouxe essas fontes de energia para que vocês fiquem atentos nas fontes que vocês precisam fazer uma leitura, assistir documentários, ficar ligado nas notícias do Brasil e do mundo. Então vamos lá. De acordo com o que foi explicado, a gente pode dizer que essa questão do urânio enriquecido poderia ser marcada? É uma fonte de energia renovável? Não é. Causa menos impacto ambiental? Não. Ela pode causar impacto catastrófico no meio ambiente para o homem. E, além disso, há uma grande dificuldade em controlar, né, os seus rejeitos, descartar os seus rejeitos. Então, alternativa eliminada. O carvão mineral, gás natural e óleo diesel são combustíveis fósseis que todos eles vão gerar composto que tem átomos de carbono e de enxofre. Eita, professora, o que significa isso? Significa dizer que esses compostos,
eles vão aumentar o efeito estufa, podem ocasionar um superaquecimento global, podem gerar chuva ácida, ou seja, nenhuma dessas três alternativas são benéficas para o meio ambiente. E para finalizar, nós temos a biomassa. Biovida, massa da vida. Professor, o que danado é isso? Massa da vida. A lenha, ela vem da vida? Ela tem vida? Sim, vem da árvore, né? O álcool vem de onde? Da cana. O biodiesel, de oleaginosas. Ou seja, todos esses combustíveis aqui, eles são úteis para a biomassa. Aí você pode dizer para mim, professora, a senhora está querendo me enrolar. Quando queimar a biomassa, não vai gerar também o gás carbônico, professora? Portanto, vai intensificar o efeito estufa? Ele tem um diferencial. Por quê? Porque, olha, eu vou lá, corto a árvore, certo? Peguei a árvore, a lenha, usei para produzir energia. Só que eu vou ter que replantar. É uma monocultura? Tem esse ponto negativo? Sim, mas tem um ponto positivo, que eu replanto e dessa forma eu consumo gás carbônico também. Então, tem um equilíbrio entre produção e consumo de gás carbônico. Portanto, a alternativa correta é a biomassa, como esse ciclo está mostrando aqui para vocês, né? É um ciclo contínuo de produção de CO2 e consumo. Ainda continuando com o conteúdo de química ambiental, a gente está trazendo mais uma questão que vem complementar as informações anteriormente trazidas pela professora Bruna. Então, a questão também de 2019, ano passado, da segunda aplicação, ele diz o seguinte: o mármore, rocha metafórica composta principalmente de carbonato de cálcio, cuja fórmula química é o CaCO3, é muito utilizada como material de construção e também na produção de esculturas. Entretanto, se as peças de mármore são expostas a ambientes externos, particularmente em grandes cidades e zonas industriais, elas sofrem, ao longo do tempo, um processo de desgaste caracterizado pela perda de massa da peça. Esse processo de deterioração ocorre em função nós temos como alternativas: oxidação do mármore superficial pelo oxigênio, B, decomposição do mármore pela radiação solar, C, onda de choque provocada por ruídos externos, D, abrasão por material particulado presente no ar, e E, acidez da chuva que cai sobre a superfície da peça. Então, nessa questão também tem algumas informações que são fundamentais, que são informações chaves para você. Então, que informações são essas? Primeiro, a substância que compõe o mármore, a principal substância, é o carbonato de cálcio, que é um sal que a gente estuda bastante, é um dos sais que a gente estuda no ensino médio. Algumas características peculiares que eu vou falar, a principal característica do carbonato de cálcio que vai fazer você matar essa questão. Então, já uma dica aí, dá uma estudadinha nas propriedades do carbonato de cálcio. E uma outra informação importante é que essa situação ocorre em grandes cidades e zonas industriais. Então, se a gente lembra de indústria, a gente lembra de poluição. Aí vamos lembrar de um fenômeno que não é muito legal, que acontece muito em regiões industriais de grandes cidades, que é a formação de chuva ácida. Então, a queima de combustíveis fósseis vai gerar a poluição. Nessa poluição, a gente vai ter vários gases, como o dióxido de enxofre, o dióxido de nitrogênio e o dióxido de carbono, que são gases, são óxidos que vão reagir com a água, que está lá presente nas nuvens, e essa reação vai gerar a produção de uma chuva ácida. Então, essa informação é uma informação importante. Por quê? Porque o carbonato de cálcio, que é o principal constituinte do mármore, ele tem como principal característica ser sensível a meio ácido. Então, na presença de um ácido, esse carbonato de cálcio ele é danificado. Então, o mármore, que é composto de basicamente carbonato de cálcio, ele vai ser deteriorado. Voltando para a nossa questão,
A única alternativa que traz a questão da acidez, da danificação pela acidez, é a alternativa E. Então, a resposta correta nessa questão seria a acidez da chuva que cai sobre a superfície da peça. Por quê? Porque se trata de uma região industrializada que produz muita poluição, gases poluentes reagem com a água que está lá nas nuvens, vai produzir a chuva ácida e o carbonato de cálcio, como é sensível à acidez, vai ser danificado. Dando continuidade, vamos agora falar sobre modelos atômicos. Bem, eu trouxe essa imagem para que a gente pudesse fazer uma retrospectiva bem objetiva desses principais modelos que são abordados nas provas do Enem. Inicialmente, os filósofos gregos definiram a palavra átomo. A, negação, tomo, divisão. Ou seja, algo que não se divide. Aí, em seguida, surge um cara bem maluco, beleza, sem nenhuma tecnologia, e começou a realizar experimentos naqueles laboratórios que mais parece, sabe, local de ficção científica. E ele chegou à conclusão, fundamentado em teoria, sabe? O cara, né, marcou a história. Disse, olha, concordo, o átomo é uma partícula que não se divide. Ele disse também que era maciça, né, como eu estou colocando aqui, esférica e indestrutível. Ele comparou o átomo a uma bola de bilhar. Quem não conhece uma bola de bilhar, aquelas bolas de sinuca ou uma biloca, enfim, foi a comparação que ele fez. E, feliz da vida, né, que o conceito dele estava de pé, por enquanto, porque a ciência, ela anda lentamente, mas anda e anda com base no apoio coletivo dos pensadores. Daí surgiu quem? Nosso amigo Thomson. Maria, Thomson já foi mais sofisticado. Ele pegou umas ampolas de vidro, né, e começou a fazer experimentos. E o cara simplesmente conseguiu provar que, na verdade, o nosso átomo, ele não era maciço, como Dalton imaginava. Ou seja, o modelo de Dalton caiu por terra. Aí ele disse, Dalton, o seu modelo de átomo é coerente com relação a ser esférico, é esférico, mas ele não é maciço, ok? E ele conseguiu provar a existência de cargas elétricas negativas. Os elétrons, sim, a partir de Thomson, a natureza da matéria começou a ser caracterizada também por elétrons. Só que esse modelo que foi comparado a um pudim de passas, ele tem cargas positivas distribuídas ao longo de sua massa, e ele imaginou, né, como se eu pegasse um pudim e colocasse as passas espalhadas por esse pudim, como sendo as passas, os elétrons, e a massa, a carga positiva, porque para ele o corpo como um todo ainda continuava neutro, ok? Tudo bem. Então, por um certo tempo, continuou sendo válido esse modelo, só que surgiu o nosso amigo Rutherford, outro cientista que, vendo pesquisas de outros cientistas e também do Thomson, ele começou a refletir um pouco sobre essa estrutura da matéria. E pegou uma folha de ouro, começou a fazer experimentos
que sabe o que ele concluiu, bombardeando com partículas essa folha de ouro, que na verdade o átomo, ele é um material nuclear, ele tem um núcleo, e é um núcleo bem pequenininho, olhem só como é pequenininho, de carga positiva, e em torno desse núcleo, ele disse que existe uma eletrosfera. Esse cara era danado, não era? Naquela época, ele disse, olha, tem uma eletrosfera com várias camadas, 7 camadas, KLNNO, KLNNOPQ. E nessa eletrosfera, os elétrons estão girando de forma circular. Preste atenção. Aí, tudo bem. Cara, era o cara da época, né? Até então, o modelo top das galáxias. Só que, cientista bicho curioso, surgiu o Bohr, o danado do Bohr, parou para pensar no modelo de Rutherford. E se esses elétrons continuarem a circular, não vai chegar um momento que vai colidir com o núcleo e colapsar o núcleo? Interessante o pensamento dele. Bohr se aliou a Rutherford, foram fazer as pesquisas, os experimentos. Chegaram à conclusão que o modelo de Rutherford já não era tão coerente, porque ele esqueceu de considerar as contribuições de um grande cara da física, Max Planck. E, infelizmente, por não ter considerado, teve que ter a contribuição de Bohr, que considerou que essas órbitas aqui, essas camadas, essas 7 camadas, né, elas têm uma quantidade de energia quantizada. Então, quando o elétron ele está circulando, ele vai circulando, ele não cansa, cansei, vou cair, vou chegar lá no núcleo e destruir tudo. Não. Ele tem um limite para ou subir de nível ou camada, por exemplo, dessa inferior, 1, 2, 3 e 4, que assim ele vai ganhando mais energia, ou esse elétron ele vai descer desse nível de 4, 3, 2, 1, vai perder energia, mas de forma equilibrada. E perde energia em que forma? Na forma de fóton, que são luz, porque na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Assim a gente chega a esse modelo mais atual. Sendo que a gente sabe que nos dias atuais nós temos contribuições de outros pensadores, como Sammy Field, que torna esse modelo ainda mais atual. Só que isso é tema para outra discussão. E essas partículas aqui são as partículas que até o momento foram descobertas, né? Os prótons com carga positiva, massa relativa a 1, nêutrons, símbolo N, sem carga 0, massa relativa a 1, e elétron, carga menos 1, e a massa relativa a 1 sobre 1836. Então, é possível observar que a maior concentração de massa, ó, 1, 2 relativa, está no núcleo, ok? Então, vamos lá. Essa questão é do Enem do ano passado. Questão 93 da prova amarela. Eu trouxe ela porque ela possibilita que você parta lá dos postulados de Dalton e faça uma revisão dos principais modelos. Assim, você vai acertar qualquer questão que cair no Enem 2020. Então, vamos lá. Em 1808, Dalton publicou seu famoso livro intitulado Um Novo Sistema de Filosofia Química, no qual continha os 5 postulados que serviam como alicerce da primeira teoria atômica da matéria, fundamentada no método científico. Então, aqui ele elencou os 5 postulados, que eu não vou ler agora, para a gente não perder tempo. E a pergunta é a seguinte: após o modelo de Dalton, outros modelos baseados em outros dados experimentais evidenciaram, entre outras coisas, a natureza elétrica da matéria, a composição e organização do átomo e a quantização da energia no modelo atômico. O que ele quer saber? Com base no modelo atual que descreve o átomo,
Qual dos postulados de Dalton ainda é considerado correto? Eita! Dalton é o cara mesmo, né? Então vamos lá. O item 1. Atualmente, a matéria é constituída de átomos indivisíveis? Não. A gente sabe que divide, né? Então, já está errada. B. Todos os átomos de um dado elemento químico são idênticos em massa e em todas as outras propriedades? Para Dalton, ele relacionava a identidade do elemento químico com a massa. Nos dias atuais, a gente relaciona a identidade do elemento químico com o quê? Número atômico ou número de prótons, ok? Então, está errada também. C. Diferentes elementos químicos têm diferentes tipos de átomos. Em particular, seus átomos têm diferentes massas. A gente sabe que nós temos os isóbaros. Iso igual baro massa. Então, nós temos, sim, elementos químicos que têm massas iguais. Portanto, o item 3, errado. 4. Os átomos são indestrutíveis e nas reações químicas mantêm suas identidades. Psil, preste atenção aqui nessa dica. Reação química é diferente de reação nuclear. Reação química acontece na eletrosfera do átomo. Reação nuclear acontece no núcleo atômico. Portanto, reação química não destrói o átomo, mas reação nuclear, sim, destrói sim o átomo, ok? Então, os átomos são indestrutíveis? Não, eles podem sim ser destruídos por uma reação nuclear, como fissão nuclear. E fica a dica, leiam aí sobre fissão nuclear e fusão nuclear. E último tópico, 5, átomos de elementos, então 4 também está errado. 5, átomos de elementos combinam com átomos de outros elementos em proporções de números inteiros pequenos para formar compostos. Linda questão, né? Perfeita. O cara, eu fico assim, sem acreditar. Dalton, lá em 1806 e 8, enfim, ele se apoiou em teorias como a de Proust, de Lavoisier, como a de Proust aí, que estão coerentes até hoje, né? Interessante? Ou seja, H2O, água, tem a composição química, seja eu tendo um copo com água ou eu tendo uma pipa cheia d'água, não vai mudar a composição química. Vai continuar sendo 2 átomos de hidrogênio para 1 átomo de oxigênio, ok? O que vai mudar ali? Vai mudar só o volume, a massa que eu tenho, tá certo? Então, alternativa correta, item 5. É por isso que eu digo que a química ela é apaixonante. De vez em quando, há quem diga que quem é químico, quem é físico é louco, mas é uma loucura apaixonante, né? Então, finalizando esse nosso ciclo de conteúdos, a gente vai falar um pouquinho sobre pH, uma questão de 2014, certo? A questão 70 da prova azul. Então, diz o seguinte a questão. Visando minimizar impactos ambientais, a legislação brasileira determina que resíduos químicos lançados diretamente no corpo receptor tenham pH entre 5 e 9. Um resíduo líquido aquoso gerado em um processo industrial tem concentração de íons hidroxila igual a 1 vezes 10 a 10 mol por litro. Para atender à legislação, um químico separou as seguintes substâncias disponibilizadas no almoxarifado da empresa. Então, tinha lá CH3COH, que é o ácido acético, Na2SO4, o sulfato de sódio, CH3OH, que é o metanol, C2CO3, que é o carbonato de potássio, e o cloreto de amônio, NH4Cl.
para que o resíduo possa ser lançado diretamente no corpo receptor, qual substância poderia ser empregada no ajuste do pH. Então, a gente tem as 5 opções disponíveis e a gente precisa entender um pouquinho sobre pH, como é que eu calculo esse pH, será que o pH dessa solução aí que ele citou com essa concentração é um pH ácido, é um pH básico, então a gente precisa ter essas informações. Então, quais são os pontos-chave que vocês precisam ter para entender essa questão? Então, você precisa primeiro saber que o pH ele precisa estar entre 5 e 9. Então, ele vai partir lá levemente ácido para básico. Então, já vai estar lá nesse meio termo. A concentração, 1 vezes 10 a menos 10. E as substâncias que você tem disponível. Certo? Então, lembrando um pouquinho, fazendo uma revisão sobre pH, como é que a gente calcula pH, pOH. O pH você vai precisar da concentração de hidrogênios ionizáveis, que é pH+. Porém, na nossa questão, o que ele nos dá é a concentração de hidroxilas, que é o OH-. Então, eu não tenho como calcular o pH a princípio. Eu tenho que primeiro calcular o pOH, que a gente pode calcular com a seguinte fórmula. pOH é igual a menos o logaritmo da concentração de OH-. Aí você já diz, ai professor, que loucura, tenho que saber pH, pOH, tenho que calcular logaritmo. Eu vou dar uma dica para vocês. Geralmente no Enem, a gente tem umas questões bem fáceis que se a gente souber de alguns manejos, a gente consegue responder a questão. Uma delas, uma dica que eu dou, é que sempre a concentração ela vem expressa numa potência de 10. Aí você diz, ah professor, mas tem 1 vezes 10. Então a gente desconsidera 1 por quê? Porque qualquer valor multiplicado por 1 vai dar ele mesmo. Então a gente desconsidera o 1 e leva em consideração só a potência de 10. Então lá vai ter a potência de 10. Então é só olhar o expoentezinho. Então o expoente vai ser o valor do meu pH, se for concentração de de hidrogênios ionizáveis, perdão, e vai ser o pOH, no nosso caso, se for a concentração de hidroxilas. Então, lá na questão, a concentração 1 vezes 10 elevado a menos 10. Então, se eu observar lá em cima o expoente da potência 10, é menos 10. Como o valor do pOH sempre vai ser positivo, então o que é que eu faço? O pOH vai ser igual a 10. Então, é uma dica. Sempre que vier uma potência de 10, o valor do pH, se for H+, a concentração, ou o pOH, que é a concentração de OH-, vai ser sempre o expoente. Elimina o sinal negativo e deixa só o valor positivo. Okay? É uma dica que eu dou para vocês, muito fácil, não precisa lá fazer todos aqueles cálculos de pOH que a gente aprende lá na matemática. E para que eu encontre o pH, professor? Porque o que eu preciso na questão não é o pOH, é o pH. Então, a gente tem uma outra formulazinha bem simples, que a gente sabe que a soma do pH mais o pOH dá sempre 14. Então, se eu tenho o valor do pOH, é só subtrair de 14. Então, ó, o valor da fórmula 14 menos o 10, que é o valor do pOH, eu encontro o pH, que é 4. Então, eu já tenho uma primeira informação. Calculei o pH da minha solução. Então, lembrando lá, tem que estar entre 5 e 9. Então, o que é que eu preciso? Aumentar esse pH. Então, é uma informação importante. Então, para aumentar o pH, eu vou ter que utilizar que tipo de substância? Então, uma substância que aumenta o pH, ela tem que ter um caráter básico. Como assim, professor? Vamos lembrar da escala de pH. Então, ela varia de 0 até 14, como vocês estão vendo aí. Por isso que tem na formulazinha tem o 14, que é exatamente por causa da escala de pH. O ponto central aí dessa escala seria o 7, que seria o pH neutro. Então, quanto menor o pH, mais ácido. Quanto maior o pH, mais básico. Então, se ele vai ficar entre 5 e 9, ele está em 4, eu tenho que aumentar a basicidade. Então, eu tenho que colocar uma substância básica. Aí você vai dizer, ah, professor, mas na questão, o que é que eu tenho na questão? Na questão, eu vou ter o ácido acético, que é um ácido. Então, se eu quero aumentar o pH, diminuir a acidez, eu vou colocar um ácido? Não. Porque aí eu não vou aumentar o pH, eu vou diminuir, não é o que eu quero. Eu quero aumentar porque eu tenho pH 4 e preciso chegar a um pH entre 5 e 9. Tem o
Aí sobrou o sulfato de sódio, que é um sal. Tem o álcool, o carbonato de potássio e o cloreto de amônio. Dos 4, eu já elimino para vocês o álcool. Porque o álcool é um composto orgânico que não sofre ionização. Então, ele não vai alterar em nada o pH da minha solução. Então, eu já descarto o álcool. Vai sobrar 3 sais. Aí a gente precisa lembrar de uma coisinha. Como é que o sal ele é produzido? A partir de uma reação, que a gente chama de reação de neutralização. Você vai ter um ácido que vai reagir com uma base e o produto final vai ser sal e água. Então, quem vai me dizer a característica da minha solução é exatamente o tipo de ácido e o tipo de base que eu vou usar. Como assim, professor? Se eu tiver uma reação de um ácido forte com uma base forte, todo ácido vai reagir com toda a base, vai neutralizar totalmente as cargas. Então, você vai ter uma solução com pH neutro. Ácido fraco mais base forte. Então, o que vale é a lei do mais forte. Quem é mais forte? A base. Então, a base ela vai prevalecer, então a minha solução vai ter um pH com caráter básico. E se eu tenho o contrário, se o ácido é forte e a base é fraca, o que vai prevalecer é o caráter ácido. Aí você vai dizer, professor, mais um problema, como é que eu vou saber quem é ácido forte, quem é base forte? Vou dar uma dica, vá pela base que é mais fácil, tá? Existe a pedagogia que diz, o decoreba não dá muito certo, em algumas situações ela é importante. Por que eu falei da base, professor? Porque ela é mais fácil de identificar uma base forte, uma base fraca do que o ácido, que tem mais algumas regrinhas peculiares. Então, sobre as bases fortes, como é que eu vou saber? Nós temos 2 famílias na tabela periódica que elas são responsáveis pela formação de bases fortes, certo? Então, quais são elas? A família 1, o grupo 1 ou família 1A, que são os metais alcalinos, lítio, sódio, potássio, rubídio, então eles, e a família 2 ou 2A, que é a família dos metais alcalinos. Professor, mas não dá a tabela periódica. Vou dar uma dica para vocês. Eu sempre dou essa dica para os meus alunos. Para aprender algumas fórmulas, algumas questões, principalmente tabela periódica, eu gosto de criar frasezinhas. Essa eu aprendi no médico, nunca esqueci e sempre passo para os meus alunos. Como foi que eu aprendi a família 1, o grupo 1, a família 1A dos metais alcalinos? Eu fiz uma frasezinha assim, ó. Li na casa de Robson coisas francesas. Aí eu vou lembrar. Li, lítio, na casa com K de Robson, RB, coisas francesas. Então, aprendendo a frase, eu vou lembrando dos elementos. E para a família 2A, eu coloquei lá. Bela Margarida casou-se com o senhor Barão Ratão. Então, eu aprendi a família 1, família 2, facinho com essas 2 frases. Certo? Então, é uma dica que eu dou para vocês. Vocês podem desenvolver outras técnicas. Tem professores também que indicam outras técnicas. Eu faço assim e dá muito certo. Aí você está observando, professor, tem 2 que estão em vermelhos ali. Então, são exceções à regra, que é o berílio e o magnésio, são os únicos que não formam bases fortes, certo? Eles fazem bases fracas, por isso que eles estão em vermelho. Os demais, todos eles formam bases fortes. Aí, voltando para o que a gente tem na nossa solução. Então, a gente vai ter sulfato de sódio. Aí você vai ver, professor, como é que olhando a estrutura, eu vou identificar qual foi a base que deu origem a ele? Você vai olhar para o metal. Como é que eu sei onde é que o metal vem? O metal, na escrita do composto inorgânico, o metal ele vem sempre primeiro. Então, o metal é positivo, ele vem sempre primeiro na fórmula. Então, lá, sulfato de sódio, então, Na. Então, eu tenho Na, ele é uma base forte. Mas, se eu olhar o SO4, aí vai lembrar de quem? SO4, HSO4, sulfato, ácido sulfúrico, que é também um ácido forte. Então, eu tenho ácido forte, base forte. O professor disse que quando eu tenho 2 fortes, o pH é neutro. Se o pH é neutro, eu vou aumentar o pH da minha solução? Não, eu não vou alterar. Então, ele não é importante. Segunda opção que eu tenho é o carbonato de potássio. Aí, se eu lembrar, potássio está em que família?
metais alcalinos. Então, é uma base forte. Carbonato, aí a gente vai lembrar, ácido carbônico, também é um ácido que a gente fala bastante nas aulas de química, que é um ácido fraco, que facilmente ele sofre decomposição, se transformando em gás carbônico e água. Muito utilizado o ácido carbônico para refrigerante, produção de gás carbônico em refrigerante. E essa seria uma das opções, que iria me dar uma solução com pH básico. Mas só para a gente entender a última, que já seria a nossa resposta, mas o cloreto de amônio. Por que não seria o cloreto de amônio? A gente teria o NH4, o íon amônio, que nem é metal alcalino, nem é alcalino terroso. Então, não está lá naquela regrinha das bases fortes. Então, ela seria uma base fraca. E o Cl, ácido clorídrico, um ácido forte. Então, essa minha solução teria um caráter ácido. Então, das alternativas, o que sobra para a gente seria o carbonato de potássio, que nada mais é do que um sal produzido a partir de uma base forte e um ácido fraco. Ok? Então, esse foi o nosso aulão para reflexão de vocês. Uma mensagem que a gente deixou aqui, eu juntamente com a professora Bruna. Precisamos perseguir nossos mais belos sonhos. Desistir é uma palavra que tem que ser eliminada do dicionário de quem sonha e deseja conquistar. Não se esqueça de que você vai falhar 100% das vezes em que não tentar. Vai perder 100% das vezes em que não procurar. Vai estacionar 100% das vezes em que não ousar caminhar. Essa é uma frase que está lá no livro de Augusto Cury, no livro Nunca Desista de Seus Sonhos. Olá, pessoal. Por favor, professor Everton, aqui, professora Bruna, vem aqui também. Eu quero primeiro agradecer a vocês por essa aula belíssima que vocês trouxeram hoje. A aula que, se eu fosse aluno, eu não ia dormir de forma alguma, viu? Pelo contrário, eu acho que eu ia ficar muito igualzinho, como você disse, viu, Tom? Everton, pode chamar de Tom, né? Com certeza. Então, assim, vocês apontaram duas coisas bem interessantes que eu gostaria que vocês reforçassem. O primeiro ponto é que nós conversamos com o professor Igor, que filosofia, assim como as outras áreas de conhecimento, necessita da interpretação. É preciso saber interpretar. E vocês apresentaram nas questões algumas palavras grifadas. Como a gente pode estar observando essas questões na hora do Enem, ou estar grifando os principais pontos para melhor interpretar a questão e aquilo que está pedindo? Quer começar? Então, assim, quando a gente está estudando a química, existem conceitos que eles são fundamentais para que a gente possa entender. Então, o ideal é que o aluno ele leia a questão e procure identificar ali quais são os conceitos que ele sabe. Então, é uma das formas que a gente tem pegar olhar a questão e isso aqui é um conteúdo de química, fala sobre isso, então essa informação aqui é importante. Nos cálculos, então a gente precisa interpretar. Eu tenho várias informações, mas para o que eu quero? Se eu vou calcular, se eu quero saber o volume de fármaco, como foi lá a questão que eu trabalhei, então eu tenho que ver naquele volume qual é a unidade de medida que eu estou usando, gramas por ml. Então, quais outras informações elas vão ser importantes? Então, quando a gente vai se apropriando do conteúdo de química, a gente vai estudando, a gente vai vendo, começa a ver que essa informação ela é importante, ela não é importante. Então, para que a gente consiga realmente entender e identificar quais são essas informações-chave, a gente precisa dar aquela revisada nos principais conceitos de química. Que no caso, de além de interpretar, você vai ganhar tempo também com cada questão, né? Para poder você atender todas as questões do Enem. E, professora Bruna, outra coisa que vocês trouxeram foram as imagens. Em uma conversa também com a professora Vitória, ela me falou que as imagens vêm para ajudar na interpretação. Né? E a gente percebe que na química também tem bastante imagens. Como eu posso estar relacionando a imagem com o texto? Qual é a leitura que eu faço inicial? É da leitura do texto? É da imagem? Como é que eu associo esses dois elementos para poder ir para as questões, para as respostas? A imagem, né, os gráficos, tem sido muito abordado nas provas de química, de física, enfim, do Enem. Eu, inicialmente, oriento, isso depende de cada pessoa, né? Mas eu oriento fazer essa leitura atenta, como orientou o professor Everton, grifar aqueles pontos mais chaves, e esses pontos chaves muitas vezes são direcionados pela própria pergunta, né? E
Em seguida, você vai para a imagem, você vai para o gráfico, porque combinando o texto com a imagem, com o gráfico, pode favorecer uma compreensão melhor da questão. Obrigado, Everton. Obrigado, Bruna. São dicas excelentes. Pessoal, essa não é a última aula de Química, pelo contrário, é a nossa primeira aula. No próximo mês, né, que estamos fazendo o ciclo, por área de conhecimento, retornaremos com as aulas de Química, com mais questões comentadas, e todo esse material estará disponibilizado também na sua escola. Então, você pode pedir ao seu coordenador, ao professor, ao gestor, a equipe toda da escola para ter acesso a esse material, além de ter essa aula gravada, você pode assistir quantas vezes você quiser. Faz aquela pausa, faz a anotação, manda aquelas dúvidas pelo canal, e aí a gente vai estar interagindo com a professora Bruna e o professor Everton. E eles já prometeram aqui que na próxima aula de Química será ao vivo. E assim ele vai poder interagir melhor com vocês, tá bom? Então assistam agora o vídeo da aluna Isabela, que é lá da Escola Professor Francisco de Assis Dias Ribeiro, que traz uma mensagem especial para você, estudante, que vai prestar o Enem 2020. Olá, meu nome é Isabela, tenho 18 anos e sou ex-aluna da Escola Estadual Integral. Meu projeto de vida foi todo traçado por metas, objetivos e também o que poderia me atrapalhar. Meio que no projeto de vida eu fiquei meio que indeciso sobre o que eu queria. Não estava muito claro na minha mente, só que ao decorrer dos anos, quem foi trabalhando isso na escola, foi surgindo mais caminhos para se seguir e foi quando chegou o pós-médio, no terceiro ano. E já ficou bastante claro porque foi trabalhando como seria depois. E foi muito bom, muito esclarecedor para mim. E falando sobre minha experiência com o Enem, podemos dizer que foi razoável, pois fiz em 2018, fiquei tranquila, não, nada de nervosismo, mas já no passado eu fiquei um pouco mais tensa por conta da pressão familiar e tudo mais. Porém, no dia eu coloquei na cabeça que, independente do resultado, eu estava tentando e teria mais chances para fazer. Como isso tudo resultou na minha faculdade atual, né? Eu passei em 2 cursos. Passei em uma faculdade em Angicos, que era Informática e Computação. E também ganhei uma bolsa na Unopar de Pedagogia, que é o curso que eu estou fazendo agora. E bem, tudo que eu aprendi no estadual está me servindo bastante agora. Pós-médio, projeto de vida, fez com que eu traçasse o caminho. Bem, não era o curso que eu queria, mas é como minha professora falou. O pilar vai subindo, tudo vai se ver como experiência e como conhecimento, e é o que vale, né? É isso. Finalizar aqui, queria deixar um pequeno textozinho que eu fiz, que é de incentivação. Vou ler aqui para vocês. Mantenham o foco na caminhada e, apesar de tudo, não desista dos seus sonhos. Agarre todas as oportunidades, pois será uma grande construção enquanto estivermos vivos e tivermos vontade. Nunca pare de correr atrás de seus sonhos. Independente do resultado, sempre lute, sempre mantenha o foco. Apesar de não ser o que vocês queiram, façam. Se gostarem, continuem, porque de alguma forma vai servir. É isso, boa sorte para vocês. Fechou. Após essa mensagem linda de Isabela, você que é estudante e quer mandar também seu vídeo com depoimentos de como foi seu Enem no ano passado, no ano 2019, como você está se preparando para o Enem 2020, mande para a sua escola, para o seu coordenador, e eles encaminharão aqui para a Sétima Direct e enviaremos e passaremos aqui no nosso canal. Nesse momento, teremos 10 minutinhos de intervalo, tome sua água, faça aquele lanche bem rapidinho, que a próxima disciplina é com o professor Roberto de Física e você não pode perder. Lembrando que a aula estará no próximo link, tá bom? Então não perca e assista. Continue conosco
se inscreva no canal e acione o sininho para receber as notificações. Direct Enem, direcionando sonhos.